O homem mais rico da Babilônia. Era uma vez, na antiga Babilônia, um homem muito rico chamado Arcade, conhecido em toda parte devido a uma imensa riqueza. Tornara-se igualmente famoso pela liberalidade. Mostrava-se generoso com os mais necessitados e com a família, sendo um homem pródigo em suas próprias despesas. Entretanto, a cada dia sua riqueza crescia mais rapidamente do que podia gastar. Certa vez, um amigo da juventude foram até ele dizendo: "Você, Arcade, é o mais venturoso de todos nós. Você se tornou o homem mais rico de toda a Babilônia, enquanto nós lutamos para sobreviver. Pode usar as mais finas roupas e degustar as mais requintadas iguarias, enquanto nós devemos nos dar por satisfeitos se apenas propiciamos à família uma indumentária decente ou a alimentação da melhor maneira possível. Contudo, alguma vez fomos iguais. Tivemos o mesmo professor, participamos das mesmas brincadeiras e nem nos estudos, nem nas brincadeiras você se sobressaía mais do que nós. E nos anos que se seguiram, você foi um cidadão tão honrado quanto nós. Tampouco trabalhou mais duro ou mais assiduamente, pelo menos até onde sabemos. Por que então deveria o caprichoso destino escolhê-lo para gozar de todas as boas coisas da vida e ignorar-nos, a nós que igualmente somos merecedores?" Após o que Arcade protestou, dizendo: "Se vocês não adquiriram mais do que uma pobre existência desde os tempos em que éramos jovens, isso se deve a que não conseguiram apreender ou não observaram as leis que governam a acumulação da riqueza. O voluntarioso destino é um Deus cheio de malícia, que não assegura um bem duradouro para ninguém. Ao contrário, ele traz ruína para quase todo homem sobre quem faz chover ouro não conquistado. Ele produz os gastadores libertinos, que logo dissipam tudo o que recebem e se deixam dominar pelos mais extravagantes apetites, que nem sempre podem satisfazer. Outros ainda, a quem esse caprichoso Deus favorece, torna-se avarento e entesouram sua riqueza, temendo despender o que têm por saberem que não são capazes de repô-lo. São, além disso, assediados pelo medo do roubo e acabam construindo para si mesmo uma vida de necessidades e secreta tristeza. Há provavelmente outros que conseguem dinheiro fácil e o aumentam, sem deixar de se sentirem felizes e abastados cidadãos. Mas são tão poucos que só sei deles por ouvir dizer. Pensem nessas pessoas que de repente se viram herdando uma riqueza e confiram
se as coisas não se passaram assim. Os amigos admitiram que o respeito dos conhecidos que tinham herdado uma fortuna, aquelas palavras eram verdadeiramente verdades. E suplicaram-lhe que explicasse a eles como tinha conseguido juntar tantos bens. Ainda em plena juventude, continuou Arcade, eu olhava em minha volta e observava todas aquelas boas coisas capazes de proporcionar felicidade e contentamento. Percebi, então, que a riqueza aumentava
a levantar mais fundos. Se quiser tornar-se rico, então tudo que você economizar deve ser utilizado no sentido de proporcionar-lhe toda a abundância porque anseia. Você pensa que o estou lubridiando por sua longa noite de trabalho, continuou ele. Mas em minhas palavras há uma fortuna, se for suficientemente inteligente para perceber a verdade que acabo de pôr em suas mãos. Uma parte de tudo que ganha pertence exclusivamente a você. No mínimo, 1/10, mesmo nas ocasiões em que tiver recebido pouco dinheiro. Pode ser mais, de acordo com o que produzir. Paguei a si mesmo primeiro. Não compre ao fazedor de roupas ou ao fazedor de sandália mais do que possa pagar com o restante, devendo ainda separar o bastante para alimentar-se, ajudar o próximo e pôr em dia as obrigações com os deuses. A riqueza, como uma árvore, cresce a partir de uma simples semente. A primeira moeda de cobre que economizará será a semente a partir da qual sua árvore da riqueza crescerá. Quanto mais cedo plantá-la, mais cedo a árvore crescerá. E quanto mais fielmente alimentar e regar essa árvore com economias constantes, logo chegará o dia em que poderá abrigar-se em pleno contentamento embaixo de sua sombra. Tendo dito isso, pegou suas tabuinhas e foi embora. Pensei muito a respeito do que ele me dissera, e suas palavras me pareceram razoáveis. Assim, decidi fazer a experiência. Sempre que recebia um pagamento, tirava e guardava uma em cada 10 moedas de cobre. E, estranho como possa parecer, não fiquei mais desprovido de fundos do que antes. Percebi pequena diferença quando comecei a me arranjar sem isso, mas frequentemente me via tentado, à medida que minhas reservas cresciam, a utilizá-las para adquirir as boas coisas que os mercadores ofereciam, objetos trazidos por camelos e navios da terra dos fenícios. Prudentemente, porém, conseguia refrear o impulso. 12 meses se tinham passado quando Algamish voltou a me procurar, dizendo-me: E então, meu filho, pagou a si mesmo não menos do que 1/10 sobre tudo quanto ganhou no ano passado? Respondi todo orgulhoso: Sem dúvida, mestre, foi exatamente o que fiz. Ótimo, comentou, abrindo um largo sorriso para mim. E o que fez com essa reserva? Entreguei-a a Azamur, o olheiro, que me disse estar viajando pelos mares distantes e que em Tiro compraria para mim joias valiosíssimas, se encontradas na Fenícia. Quando voltar, poderemos vendê-las a preço bem mais alto e dividiremos os lucros. Bem, os loucos precisam mesmo aprender, resmungou ele. Mas por que confiar nos conhecimentos de um olheiro sobre joia? Você procuraria o padeiro para colher informações sobre as estrelas? Não, por minha túnica, iria até um astrólogo.
se pelo menos tivesse cabeça para pensar. Suas economias se foram, meu jovem. Você arrancou sua árvore da riqueza pela raiz. Contudo, plante outra. Tente novamente e da próxima vez em que precisar de conselhos sobre joias, corra até um ourives. Se quiser desconhecer a fundo as ovelhas, procure um pastor que cuida delas. Conselho é uma coisa que se dá de graça, mas deve guardar consigo apenas o que lhe parece valioso. Aquele que aceita conselhos sobre suas economias de pessoas inexperientes em tais matérias, pagará com essas mesmas economias para provar a falsidade da opinião dos outros, dizendo isso. Algamish partiu. E aconteceu realmente como ele tinha previsto, pois os fenícios são salafrários e venderam a Azamur pedaços de vidro sem valor que parecia pedra preciosa. Mas, seguindo as palavras de Algamish, voltei a economizar, mesmo porque já tinha formado o hábito, e isso não constituía para mim nenhuma dificuldade. Mais uma vez, 12 meses depois, Algamish apareceu na sala dos escribas e dirigiu-se a mim. Que progresso andou fazendo desde a última vez que nos vimos? Paguei a mim mesmo religiosamente, respondi, e confiei minhas economias a Agar, o fazedor de escudo, para comprar bronze. A cada 4 meses ele me paga uma parte dos lucros. Ótimo! E o que tem feito com esse dinheiro extra? Dei uma festa com mel, vinho e iguarias da primeira. E comprei também uma túnica escarlate. Qualquer dia desse devo comprar um burrico para os meus deslocamentos. Algamish não disfarçou o riso. Você está comendo os frutos das suas economias. Como pode esperar que trabalhem para você? Como eles mesmos poderão ter filhos que venham a produzir mais renda para você? Primeiro, reúna um exército de escravos dourados, e só então poderá refestelar-se com banquetes ricos sem sentir remorsos. E, assim dizendo, partiu novamente. Não voltei a vê-lo durante 2 anos, até que reapareceu, o rosto sulcado pelas rugas, os olhos visivelmente cansados, pois ele se achava então numa idade bastante avançada. Disse-me: Arcade, conseguiu afinal obter a riqueza com que sonhava tanto? Respondi-lhe: ainda não tudo que desejo, mas já tenho alguma coisa que rende muitos bons lucros, que por sua vez fazem outros tantos. E você ainda busca o conselho dos olheiros? Bem, o que eles dizem sobre como fabricar tijolos é realmente muito retorquil. Arcade, continuou ele, você aprendeu bem suas lições. Aprendeu primeiro a viver com menos do que podia ganhar. Depois, aprendeu a aconselhar-se junto àqueles cujos competência deriva de suas próprias experiências e, finalmente, aprendeu a fazer o ouro trabalhar para você. Você ensinou a si mesmo como adquirir dinheiro, poupá-lo e usá-lo. Reuniu, portanto, condições para ocupar uma posição de confiança.
Estou me tornando muito velho. Meus filhos só pensam em gastar e não dão a menor importância aos ganhos. Meus negócios são grandes e até grandes demais para que eu possa cuidar de tudo. Se você concordar em ir para Nippur a fim de tomar conta das terras que possuo na região, torná-lo-ei meu sócio, e você participará de meus testamento. Assim, fui para Nippur e comecei a administrar suas propriedades, que eram imensas. E como estivesse cheio de ambição e dominasse as 3 leis que nos ensinam a lidar de maneira exitosa com a riqueza, tive condições de aumentar ainda mais o valor de seus bens. Prosperei muito e, quando o espírito de Algamish partiu para a esfera da escuridão, vi-me como um beneficiário legalmente reconhecido de sua herança. Assim falou Arcade. E, quando terminou sua narrativa, um dos amigos ali reunidos disse: você, inclusive, deu a sorte de que Algamish o tivesse nomeado um de seus herdeiros. Minha sorte limitava-se ao fato de que desejava prosperar antes de tê-lo encontrado pela primeira vez. Não tive que provar durante 4 anos minha determinação de propósito, reservando para mim mesmo 1/10 de tudo que oferia. Você chamaria de sortudo o pescador que, tendo passado anos estudando os hábitos dos peixes, por uma simples mudança de vento, soubesse onde jogar sua rede? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que não perde tempo com os que não estão preparados. Você teve uma tremenda força de vontade em continuar poupando depois de ter perdido as economias do primeiro ano. Nisso foi extraordinário, disse um outro. Força de vontade? Retarquiu Arcade. Bobagem! Você acredita que a força de vontade seja capaz de dar a um homem energia suficiente para erguer um peso que o camelo não pode carregar? Ou puxar uma carroça que os próprios bois não conseguem levar adiante? A força de vontade não passa de um propósito inflexível para dar conta de uma tarefa a que você mesmo se obrigou. Se eu determinar para mim mesmo uma tarefa, por mais boba que seja, terei de levá-la a cabo. Como poderia, de outro modo, ter confiança em mim para fazer coisas importantes se me dissesse, durante 100 dias, quando eu cruzar a ponte na cidade, apanharei uma pedra no chão e a jogarei dentro do rio? Eu o faria. Se no 7º dia passasse por ali sem me lembrar da resolução tomada, não diria: amanhã jogarei 2 pedras em vez de uma. Ao contrário, voltaria e atiraria a pedra ao rio. Tampouco seria capaz de me dizer lá pelo 20º dia: Arcade, isso não tem utilidade alguma. Que proveito tem para você atirar uma pedra ao rio todos os dias? Arremessasse logo um bom número de pedras e acabe com isso. Não, também não conseguiria pensar desse modo. Quando me decido por uma tarefa, vou até o fim.
Consequentemente, tomo muito cuidado para não começar tarefas difíceis e impraticáveis, porque tenho meu conforto íntimo em alta conta. Se o que diz é verdade, aparteou um terceiro interlocutor. E parece, como afirmou, razoável, sendo tão simples, se todos os homens o fizessem, não haveria bastante riqueza para todos. A riqueza cresce onde quer que os homens empreguem energia, replicou Arcade. Se o homem rico constrói um novo palácio para si, o ouro despendido vai embora. Não. O olheiro, o operário e o arquiteto participam deste ouro. E quem quer que trabalhe na obra participa dele. Mesmo depois de construído, o palácio não vale tudo quanto custou? E o terreno sobre o qual se ergueu não passa a valer mais pelo próprio fato de abrigá-lo? E os terrenos circunvizinhos não se tornam igualmente valorizados? A riqueza cresce através de meios mágicos. Ninguém pode estabelecer um limite para isso. Não construíram os fenícios grandes cidades em costas inóspidas com a riqueza proveniente de seus navios mercantes? O que poderia nos aconselhar para que também nós nos tornássemos ricos? Perguntou outro amigo. Os anos passaram, não somos mais jovens e não guardamos nada. Aconselho a fazer uso da sabedoria de Algamish e dizer a si mesmo: uma parte de tudo que eu ganhar pertence a mim. Digam isso pela manhã, assim que acordarem, à tarde, à noite, em todas as horas do dia. Digam isso a si mesmo, até que as palavras se transformem em letras de fogo gravadas no céu. Impregnem-se com a ideia, ocupem toda a alma com esse pensamento e assimilem tudo que lhe pareça sábio. Separem não menos de 1/10 e economizem. Façam todas as despesas necessárias, mas poupe primeiro essa pequena cota. Cedo vão experimentar a deliciosa sensação de um tesouro cuja posse cada um de vocês tem legitimamente condições de reivindicar. Quanto mais ele cresce, mais se verão estimulados. Vibrarão com uma nova alegria de viver, encararão a possibilidade de maiores esforços para ganharem mais, pois não estarão reservando sobre os lucros maiores a mesma percentagem? Aprendam, portanto, a fazer com que seu tesouro trabalhe para vocês. Tornem-no seu escravo. Façam filhos deles e os filhos dos filhos deles trabalharão para vocês. Assegurem uma renda para o futuro. Olhem para os mais idosos e não esqueçam que dia virá em que também vocês estarão velhos. Por isso, invistam seu tesouro com toda a cautela do mundo. Taxas usuárias de retorno são sereias enganosas que cantam naturalmente, mas para lançar o incauto contra as rochas do desperdício e do remorso. Providenciem para que sua família
não deseje que os deuses o chamem para o reino deles. É sempre possível garantir tal proteção com pequenos pagamentos a intervalos regulares. Por isso, o homem previamente não perde tempo esperando que apareça uma grande soma, a fim de utilizá-la em tão prudente propósito. Busquem o conselho dos homens sábios. Procurem informações com pessoas cujo trabalho cotidiano é o manuseio do dinheiro. Deixem que elas os protejam de erros como os que eu mesmo cometi ao entregar minhas economias a Azanur, o olheiro. Um retorno pequeno e certo é uma coisa mais desejável que o risco. Aproveitem a vida enquanto estiverem aqui. Não exagerem nem tentem economizar demais. Se 1/10 de tudo que ganhasse é o que vocês podem confortavelmente poupar, contentem-se com isso, com essa porção. Por outro lado, vivam de acordo com as suas rendas e não sejam sovinas, nem temerosos ao gastar. A vida é boa e rica com coisas que valham a pena e causem prazer. Seus amigos agradeceram-lhe por aquelas palavras e se foram. Alguns mantiveram-se em silêncio, porque não tinham imaginação e não podiam entender. Outros mostraram-se sarcásticos, porque pensavam que um homem tão rico deveria compartilhar sua fortuna com velhos amigos menos afortunados. Um terceiro grupo, entretanto, parecia ter nos olhos uma nova luz. Perceberam que Algamish tinha voltado regularmente à sala dos escribas, porque estava observando um homem que, por seus próprios esforços, saía da escuridão para a luz. Quando esse homem achou a luz, um lugar esperava por ele. Ninguém podia ocupar esse lugar sem que, pelos próprios esforços, chegasse à compreensão. Ou seja, até que estivesse pronto para a oportunidade. Os integrantes deste terceiro grupo foram os únicos que, nos anos que se seguiram, continuaram visitando Arcade, que os recebia cheio de contentamento, reunia-se com eles e transmitia-lhes de bom grado sua sabedoria, como gostam sempre de fazer os homens de grande experiência. E assistia-os quanto a investimentos, economias, naquilo que trouxesse lucro com segurança, evitando que apostassem em negócios que não rendessem dividendos. O momento decisivo na vida desses homens ocorreu quando compreenderam a verdade que tinha passado de Algamish para Arcade e de Arcade para eles. Uma parte de todos os seus ganhos pertencem exclusivamente a você.